Amém? A paz de Cristo esteja com todos os irmãos. Nesta tarde maravilhosa, onde estamos louvando ao nosso Deus, e eu aproveitando a oportunidade para rever os irmãos. Tanto tempo longe dos irmãos, mas não longe do nosso Deus. Que a paz de Cristo esteja com todos. Aos irmãos presentes e aos que estão do outro lado nos assistindo. Tenho certeza que muitas famílias estão nos assistindo nesse momento e participando do culto. A minha família, um abraço a todos eles, meus netos que estão lá nos assistindo também. E que louve ao Senhor conosco. Aproveite esta tarde, porque o Senhor é maravilhoso. Queridos irmãos, é impossível falar deste personagem e não se lembrar de algo que ficou a sua marca na história bíblica. Do que você se lembra? Pode falar. Nós não lemos ainda o texto. Eu vou fazer a leitura, tá, irmãos? Aí você vai dar uma glória, vai se lembrar deste personagem. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 7, versículo 1 ao 7. Você lembrou? O que você lembra do feito deste homem que ficou marcado na história? Parabéns, exatamente. Quando se fala em Noé, você se lembra da arca. A arca que foi a salvação daquele povo, daquela época, né? Todo aquele povo. Não, somente a sua família. A palavra de Deus diz assim, queridos. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Amém? Pode sentar, queridos. O tema é Minha Casa, Minha Vida. Quando foi anunciado o tema, alguém deu uma risada, né? Mas quantas pessoas foram beneficiadas com a Minha Casa, Minha Vida aqui na terra, né? Não sei por quanto tempo, mas eu sei que foi beneficiado, né? Com a Minha Casa, Minha Vida. E nós vamos falar realmente deste homem, deste patriarca chamado Noé. Qual foi o seu feito? Ele construiu a arca para salvar a si próprio e a sua família. Existem vários homens na Bíblia Sagrada que foram obedientes a Deus. E um deles foi Noé. Pela fé obedeceu a Deus e como sacerdote do seu lar para a conservação da sua família. Mediante o dilúvio, ele construiu uma arca enorme. A ordem de Deus era para salvar a sua família. O propósito de Deus
era salvar a sua família. Vocês que já leram, conhecem a história, como eram os dias de Noé? Como era a sociedade daquela época? Para vocês se lembrarem, eu vou dar umas dicas aqui, irmãos. Era uma sociedade descrente, alienada de Deus, vivendo de modo egoísta, voltado aos prazeres mundanos. E eles não acreditavam na pregação de Noé, e nem tampouco ao Deus que Noé servia. Uma sociedade sem temor a Deus, voltada para as coisas materiais, vivendo de acordo com o sistema secular da época, totalmente despercebida e desprovidas das coisas espirituais, distante de Deus. Sociedade corrompida, degenerada, entregue ao pecado. A maldade da sociedade antediluviana havia se multiplicado, e toda a imaginação dos pensamentos e do coração era o mal. A sociedade estava degenerada e totalmente entregue ao pecado. Essa era a situação daquele povo da época de Noé. Uma situação lamentável. Deus estava neles, mas eles estavam longe de Deus. Deus preocupado com o povo, mas eles estavam despreocupados. Nem aí. Essa era a situação. Agora veja, irmãos. Essas atitudes entristeceram muito o coração de nosso Deus. Causou-lhe muita tristeza. E Deus, pensando em algo para resgatar a família, para salvar o povo, Deus olha para a terra e vê o quê? Somente um homem justo. Somente um homem em meio àquela nação, aqueles povos. Deus só vê um homem justo. Seu nome, Noé. Já imaginaram, irmãos? Deus contemplar todo esse universo, esse mundo, e olhar e contemplar e ver você como justo? Amém? Deus olha para a terra e vê um homem justo. Como era a vida desse homem, considerado justo diante de Deus? Noé era um homem íntegro. Não era apenas justo, mas também íntegro. No hebraico é tamim. E a palavra íntegro significa completo, inteiro. Observe o que a Bíblia diz, que Noé era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Toda aquela nação, aqueles povos, muitos deles provavelmente pensavam que Noé fosse um tolo, um homem sem valor. Mas ninguém poderia negar que ele vivia o que acreditava. Ele acreditava no Deus poderoso. Acreditava no Deus soberano. O Deus que fez os céus e a terra
é o Deus que nós acreditamos hoje. Sim ou não? Glória a Deus, queridos. Segundo, Noé ouvia a voz de Deus. Ele não se deixou influenciar pelas vozes ao seu redor. Porque muitas vozes ele ouvia. Mas a voz que ele aprendera era ouvir a voz de Deus. Acreditou e confiou e praticou. Quantas vozes nós escutamos? Ainda mais nesse tempo em que vivemos de pandemia, distanciamento. Quantas vozes você tem ouvido? Quantas desinformações? Noé ouvia somente a voz de Deus. Terceiro, Noé andava com Deus. Amém? A palavra diz que Noé andava com Deus. Em toda a Bíblia, somos informados de que esta frase, andava com Deus, é usada apenas para dois homens, Enoque e Noé. Andar com Deus significa caminhar na mesma direção, em total obediência. Andar de acordo com a vontade do eterno Deus. Andar com Deus. Seja, andar com Deus é na contramão do mundo. Nós devemos andar com Deus. E também com aqueles que andam com Deus. Devemos andar com Deus. E também com aqueles que andam com Deus. Noé, homem obediente ao desafio. Deus ordena-lhe que construa uma arca, ou seja, um grande barco. E o próprio Deus lhe passa o projeto completo, com todos os pormenores, desde o início até o acabamento. Só para você ter uma ideia, irmãos, o seu tamanho. ...137 metros de comprimento. 22 metros de largura. 13 metros de altura. Imaginaram o tamanho da barca? O tamanho? Noé constrói este barco. Constrói esta arca. Queridos, olhando pela imensidão do tamanho do projeto de Deus, qual foi a atitude de Noé? Ah, Senhor, é muita coisa para a minha cabeça. É muita coisa para mim, Senhor. Não irei conseguir. O que diz a palavra de Deus, queridos? Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Ele não retrucou, ele não reclamou, mas ele se colocou pronto para cumprir o desafio e obedecer à voz de Deus. Foram 120 anos de construção. E nesta construção, queridos, ele aproveitando as oportunidades, aproveitando aquele momento, pregando para aquele povo e também pregando para a sua família. Aproveitando a oportunidade, irmãos. Pregou para aquele povo.
também pregou para a sua família. Eu fiquei imaginando, ali pensando no meu aposento, na cena, quando as pessoas abordavam Noé. Noé, o que você está fazendo? O que é isso? Hein, Noé? Noé, com toda a simplicidade, com toda a humildade naquele coração, ele responde: é a minha casa, a minha vida. O camarada olhou para ele: como assim, Noé? Que negócio que é esse? Sim, é minha casa, é minha vida. Quem entrar aqui será salvo. É minha casa, minha vida. Quem entrar aqui será salvo. O anjo do Senhor me deu esta ordem. O anjo do Senhor falou comigo. Está por vir uma grande chuva. Tudo será destruído. Deus não está contente com esse povo, com as atitudes, a maneira que estão vivendo. Noé, você está louco, Noé? A terra está seca, está até rachando. Nunca vai chover, nunca choveu. Noé, você está perturbado. Você não sabe o que está falando, Noé. Muitas outras coisas ele ouviu. A sua família ouviram. Mas Noé continuou obedecendo à voz de Deus, sem ser influenciado pelo povo incrédulo, que não acreditava em sua pregação, e dando bom testemunho a todos da sua época e também aos seus familiares. Ele continuou construindo minha casa, minha vida. Ao chegar ao final da construção, queridos, ao longo dos anos, Deus ordena algo a Noé novamente. Aí mesmo no capítulo 7, no versículo 5 ao 7, lemos o seguinte, amados: e fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das grandes águas. Aconteceu realmente, queridos. Ele acreditou, ele confiou, ele obedeceu a ordem do Deus poderoso e construiu aquela grande arca. E como vimos, entrou os animais que Deus mandara ele separar, 7 de animais limpos e dois de animais que eram considerados imundos. Aí você pode até indagar, né? Mas por quê? 7? 7 animais limpos, 7 aves limpas e 2 só dos animais imundos. Mas isto é, queridos, Deus já vendo o seu projeto, que aquela família ia subsistir, ia continuar o projeto de Deus na face da terra, separando os animais limpos que serviriam para a procriação, serviriam para alimentos deles e também para fazer sacrifícios, fazer o culto ao Senhor. Eles não poderiam usar animais imundos. Os animais imundos eram para a procriação, para crescer a terra, para a sua espécie e para o seu objetivo na terra. E nós podemos já colocar aqui um parêntese: não era para alimento do ser humano,
mas em outro estudo podemos falar sobre isso. Mas a verdade é que Noé obedeceu e fez tudo como Deus ordenara. E por esse motivo, ele e a sua família foram salvos. Amém? Ficaram tristes? Não. Glórias a Deus, porque graças ao nosso Deus e à salvação desta família, nós estamos aqui hoje glorificando o nosso Deus. Estamos aqui reunidos numa situação que vivemos no mundo hoje, mas estamos aqui glorificando o nosso Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Lembrando os irmãos, queridos, como está o nosso tempo? Como que está o nosso mundo na atualidade? Estamos vivendo em uma época que se parece muito com os dias de Noé. Parece muito com os dias de Noé. O juízo de Deus virá, queridos, sobre a terra por causa da corrupção do homem. Vivemos dias maus da degradação humana, violência como nunca se viu antes. A dignidade humana tem se perdido em nome da modernidade. Já há algum tempo temos assistido à degradação da família. A mídia televisiva tem sido um fator de muita influência nos nossos lares. E na última década, as mídias digitais, redes sociais, estão deteriorando o que Deus instituiu, a família, o nosso maior patrimônio. Estamos vivendo um momento que precisamos ficar atentos à voz de Deus, mediante a sua palavra. Não podemos dar ouvidos para lá e para cá de um e outro, mas sim ouvidos à palavra de Deus. Porque na palavra de Deus nós encontramos os ensinos, os princípios para a nossa salvação, para a nossa família, para o nosso lar. Mais uma pergunta, queridos. Em meio a essa situação que vivemos, a esse mundo que está um caos, caminhando cada dia para o mal. Essa pergunta para nós, os pais, e também para você, jovem, para você, irmão. Em meio a essa situação que vivemos, a esse mundo em que vivemos, é possível salvar nossa família? É possível? Alguém diz, é muito difícil pregar para a família. Quem já disse isso? É muito difícil pregar para a família. Talvez você pai, talvez você irmão, jovem, dentro de casa. É muito difícil pregar para a família. Irmãos, é possível sim. O que precisamos fazer é entender o propósito e a agenda de Deus para a nossa família, conforme a palavra revelada para nós hoje. Sigamos o exemplo deste grande patriarca. Sejamos pais de bom exemplo para com os filhos. Não ser influenciado com os prazeres das pessoas desse mundo, mas sejamos ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Quando disse que nós devemos andar com Deus, você pensa andar com Deus, Deus do meu lado aqui? Por que não? O anjo, o Senhor acampa ao redor daqueles que eu temo e eu livra. Ele está presente conosco,
Mas o andar com Deus, querido, é a nossa conduta na linha reta. É o nosso bom testemunho. É o nosso dia a dia. Que as pessoas contemplam você e olham. Realmente. É um servo de Deus. Precisamos ser diferentes nesse mundo que vivemos. Precisamos ser diferentes. Eu já li comentarista dizer que Noé foi um fracassado na sua evangelização. Ele foi um fracasso. Ele não conseguiu salvar as pessoas com sua pregação. Ele não convenceu aquele povo. Queridos, preste bem atenção. Resposta bíblica. Noé fez tudo como Deus ordenara. Todos de sua família foram salvos. Todos foram salvos. O que eu aprendi aqui, queridos? Salvar a família é importante. Salvar sua família é importante. Salvar nossa família é importante. Podemos dar bom exemplo em casa para os filhos olharem para frente. Esse é meu pai. Deixou um legado. Você, jovem, pode na sua casa, no seu lar, na sua família que não são crentes, você dar bom testemunho, andar com Deus, para que eles possam acreditar no Deus que você está servindo hoje. Você deve aproveitar a oportunidade da palavra de Deus que está recebendo hoje, no dia a dia, nos estudos com a igreja, para você ter um crescimento sadio e você ter uma vida na direção de Deus. Hoje, em nossos dias, queridos, não precisamos mais construir a arca. Não precisamos construir mais a arca. Mas podemos conduzir nossa família ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa arca da salvação. Ele é a salvação da sua família. Conduza a sua família a Jesus Cristo. Conduza a sua família ao Senhor Jesus. Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Mas precisamos fazer a nossa parte para que Deus cumpra esse propósito da família salva. É o desejo de Deus. A sua família precisa ter esse propósito. A salvação está em Cristo Jesus. E eu vivo com propósito, porque Deus tem plano, tem projeto para a minha vida e para a minha família. Amém? Louvado seja Deus, toda a honra e toda a glória seja para o nosso Deus. Esse é o propósito de Deus, irmão, para nossas famílias aqui na terra. Pais temente a Deus, a sua, a minha, a nossa família também está no projeto de Deus para a salvação. E eu concluo dizendo, queridos, vamos ficar em pé, queridos. A família sofre com dilúvios de todos os tipos. Todos nós sofremos com dilúvios de todos os tipos. Mas apesar da corrupção generalizada do mundo atual, é possível manter nossa família nos padrões da palavra de Deus. É possível você manter a sua família nos caminhos do Senhor. Construa a partir de hoje um relacionamento com o Senhor e com a sua família. A arca, minha casa, minha vida, é o lugar da salvação. E está em Cristo Jesus. A arca, irmãos, são os princípios. A arca é a fé da obediência. Seja o Noé da sua família. Pois assim é possível salvar a sua família. Amém, queridos? Nós vamos estar orando, pedindo a Deus. Como alguém disse que não é fácil, é pregar para a família.
Mas vamos orar para que tenha efeito o que nós ouvimos na nossa vida positivamente. Que cada um de nós saímos daqui com um propósito de anunciar, de falar, de pregar, de incentivar a nossa família a continuar no caminho de Deus, continuar na direção de Deus, porque esse é o caminho que nos conduz à salvação. Amém? Vamos orar, queridos. Você vai estar orando pela sua família agora, pela sua vida, para que o Senhor cumpra esse propósito e que você tenha uma vida com propósito a Deus. Amém? Ore pela sua família. Ore por aquele que ainda não aceitou o Evangelho. Ore por aquele que está começando a caminhar, mas você vai continuar dando exemplo de bom testemunho para que ele siga o seu exemplo. Ore com Deus, amado. Deixa a máscara te atrapalhar de glorificar e falar com Deus. Fale com Ele. Peça a Ele com sinceridade. Ele quer ouvir nossa voz. Ele quer ouvir o nosso clamor, a nossa necessidade. Nós precisamos falar com Ele. Peça que dê força para você, Pai, para que você seja o patriarca, que você seja o Noé na sua casa. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, Deus mantenedor de todas as coisas, que ainda continua no controle da terra, da humanidade e das famílias, Senhor. O Deus que deseja a salvação de todas as famílias. Senhor, contempla aqui em nosso meio, contempla nesta casa que está agora orando. Encontra ali, Senhor, um justo, encontra ali uma pessoa íntegra, Senhor, para conduzir a família para a salvação em Jesus Cristo. Senhor, dai força a cada um, dai entendimento a cada um de nós, ó Pai, e que possamos compreender a Tua vontade, Senhor, e praticar a Tua vontade, ó Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor, usa cada um de nós com Teu poder, com sabedoria, com humildade, Senhor. Dá a Tua graça, Pai Santo, para que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós servimos a Ti, Senhor, que é o Deus único. Dai a nós, ó Pai, esta graça, Senhor, que possamos sair daqui diferente de quando nós entramos, ó Pai, mas com o propósito de salvar a nossa família. Ó Deus bendito, eu apresento a cada um neste momento, Pai. Faça a Tua vontade, Pai Santo. Transforma a nossa vida, transforma os nossos pensamentos, transforma o nosso andar, transforma as nossas atitudes, transforma o nosso agir, Senhor, que seja de conformidade à Tua palavra, Senhor. Toma nas Tuas mãos neste momento, Pai. Visita os corações das famílias que estão em casa nesse momento. Dá a Tua graça, Senhor, fala com cada um neste momento. Nós precisamos de Ti, Pai. Apresentamos a Ti neste momento e acreditamos na Tua palavra, Senhor, porque tudo é possível que crê. E quem crê vê a Sua glória, Senhor. Possamos ver a salvação de cada um da nossa família, Senhor. E a Tua igreja, Senhor, repleta, levando almas para Jesus Cristo. Deus bendito, faça a Tua vontade, o Teu querer sobre cada um nesta tarde, neste final de sábado, Senhor. Faça uma grande obra, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. É que eu Te peço, em nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém, Jesus? Vamos ouvir um amém, queridos? Amém. Glória a Deus, toda honra, toda glória para o nosso Deus e Pai. Amém, Jesus.